Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Estamos gravando por conta do concurso de escrevente, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2024. Você que já é aluno da nossa plataforma, explica isso direito concursos.ead.guru. Estamos aqui em mais uma aula, artigo 37 da Constituição. Na última aula, nós vimos até o inciso 20. Inciso 21 diz assim: ressalvados os casos especificados na lei, na legislação, as obras, serviços e compras e alienações, alienar é quando o poder público vende, né, algum patrimônio, serão contratados mediante processo de licitação pública. Vocês já devem ter ouvido falar em licitação, né? Ah, o que é assegurado? Igualdade de condições para todos os participantes, concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei e que permitirá, a lei vai permitir que se faça apenas exigência de qualificação técnica e de qualificação econômica, né? Vedada outras exigências descabíveis que poderiam favorecer esse ou aquele e que são indispensáveis, portanto, ao cumprimento das obrigações. Então, inciso 21 fala especificamente sobre o quê? Licitação pública, tá? Licitação. Agora, ele fala nos termos da lei. Existe uma lei, né? A lei que trata das licitações públicas. Perfeito? Antigamente, ela mudou, né? Era 8.666, ela foi revogada, hoje é uma outra lei. Ok? Não cai no concurso de escrevente, mas ela já existe, só para vocês saberem. Inciso 22 diz que as administrações tributárias da União é a área fiscal, né? De tributos, arrecadação de impostos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e aqui ele vai explicar. Olha a vírgula aqui. Atividades essenciais do funcionamento do Estado. Exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro e informações fiscais na forma da lei ou de convênio. Então, o que é importante aqui desse inciso é que a administração fazendária fiscal tem recursos prioritários para a realização de suas atividades, seja de equipamento, de pessoal e tudo mais. Esse é o destaque. Parágrafo 1º diz respeito a quê, pessoal? Ó, os incisos do artigo 37 da Constituição Federal. Os parágrafos a seguir agora vão falar, evidentemente, referem-se ao caput do artigo, né? Ao artigo como um todo. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanha, quando fala publicidade, seria a divulgação, né? Através de qualquer meio, seja de site oficial, de propaganda política, de propaganda na televisão, no rádio, em qualquer meio, né? Deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, e dela não podem constar. O que não pode constar? Nomes, símbolos ou imagens que caracterizem uma promoção pessoal do agente, ou seja, do prefeito, do vereador, do deputado, do senador, do presidente da república, do vice-presidente, enfim, de autoridades ou servidores públicos. Então, quem presta o serviço público é a administração pública. O agente público só está cumprindo um mandato, no caso eletivo, se ele foi eleito, ou se ele foi nomeado, ele está cumprindo ali as funções e é remunerado para isso e não para se autopromover. Parágrafo 2º. A não observância do disposto do inciso 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável no termo da lei. Pessoal, inciso 2 e 3 da Constituição está bem lá atrás, tá? Vocês, se tiverem a apostila ou
tem o PDF aí, se estiverem acompanhando, ou estiver acompanhando aqui comigo, eu não vou voltar lá, mas aqui, inciso 2 e 3, ele fala especificamente sobre prorrogação da validade de concursos públicos, que eles são prorrogáveis, eles são válidos, desculpa, validade por até 2 anos, prorrogáveis por igual período. Lembrando, lá no inciso 2, esse igual período, viu, pessoal? É assim, se o concurso teve validade de 1 ano, o igual período vai ser mais 1 ano, tá? Não que possa ser válido por 1 ano e prorrogar por mais 2. Igual período de validade. E o 3 fala sobre a nomeação para cargos públicos mediante concurso, que deve obedecer à ordem do concurso que seja válido naquele momento, o mais antigo, porque digamos que tenham 2 concursos válidos, um mais antigo e um mais novo. Os aprovados em concursos mais antigos, em validade, têm de ser convocados antes do novo concurso, tá bom? É isso que fala o parágrafo 2º, que não observar isso vai implicar na punição da autoridade, seja ele prefeito, governador, seja lá quem for, presidente da República. Parágrafo 3º. A lei vai disciplinar, é a lei que vai cuidar aí das formas de participação do usuário, que é, quem é o usuário? O administrado, né? Administrado. Porque nós temos a administração pública na figura dos seus administradores públicos, certo? Administrador público, prefeito, administra uma coisa pública. O usuário é o administrado. Quem é o administrado? É o cidadão, né? Na administração direta e indireta, regulando especialmente. Lembrando, a administração indireta seria as autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, administração indireta. A administração direta são todos aqueles setores, agentes ligados diretamente à administração pública, da prefeitura, do Estado, do Poder Legislativo, do Judiciário, inclusive, tá bom? E também do Poder Executivo. Só para saber, uma maneira fácil de determinar se uma determinada pessoa está é nomeada para um cargo, por exemplo, você quer saber se é administração direta ou indireta, é só ver quem a está nomeando. Se for presidente da República, se for governador do estado, se for prefeito, se for o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, das Assembleias Legislativas, da Câmara de Vereadores, a administração é direta. Se é indireta, quem vai nomear serão os diretores presidentes dessas referidas aqui, tá? Então, a lei vai disciplinar a forma de participação do usuário na administração direta e na indireta e vai regular especialmente 3 coisas. As reclamações relativas a serviços públicos, assegurado sempre a manutenção, né, do atendimento ao usuário e avaliação periódica, tanto interna quanto externa, da qualidade de serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos. Hoje em dia tem o portal da transparência, né? Portal da transparência. E você tem acesso lá a tudo que acontece e informações sobre atos do governo, observado o artigo 5º, inciso 10 a 33. 3. A disciplina da representação. Representar é quando um cidadão reclama do exercício negligente de um servidor público ou abuso do cargo, emprego ou da função pública
e ele vai representar. Pode ser por escrito, né, geralmente é por escrito, ou é reduzido a termo oral, e isso é colocado no papel. Então, a lei vai disciplinar como se dá a representação contra os funcionários públicos, os administradores. Os atos de improbidade administrativa, existe até uma lei, lei de improbidade administrativa, olha cá, previstas em lei. Importarão, ou seja, causarão o que? A suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens, ou seja, ele tem os bens bloqueados, tá? É o bloqueio de bens. Bloqueio. Para evitar que a pessoa venda aquele patrimônio que possa ser no futuro utilizado para indenizar a administração pública. E o ressarcimento ao erário, o que é o erário? É a fazenda pública, né? A fazenda pública são os cofres públicos. Então, o erário é o cofre público, né? É quem cuida do dinheiro. Na forma e gradação previstas em lei de improbidade administrativa, evidentemente, sem prejuízo da ação penal cabível, ou seja, a pessoa responde administrativa, civil e penalmente pelos prejuízos que causar por atos de improbidade, de desonestidade administrativa e que podem causar, olha só, o que a lei deve prever? Suspensão de direitos políticos no caso de cargos eletivos, perda da função pública e indisponibilidade de bens. Parágrafo 5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição. O que é prescrição? A prescrição é quando não se pune mais, não é possível punir mais. Houve a prescrição, não se pune mais. Inclusive o juiz, por exemplo, quando constata a prescrição, ele de ofício extingue a punibilidade do agente ou do acusado. Então é a lei que vai estabelecer qual o prazo para a prescrição dos atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não público que causem prejuízos aos cofres públicos, ressalvadas as ações de ressarcimento. A ação de ressarcimento vai estar sendo mencionada aqui, pessoal, no parágrafo 6º, quando diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, é a lei, viu, pessoal, que diz se uma pessoa jurídica é de direito público ou privado. Prestadoras de serviços públicos, a lei, pessoal, que criou as respectivas pessoas jurídicas, tá? De direitos públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceira. Então, por exemplo, tá lá um motorista de uma prefeitura dirigindo um carro oficial, né, durante o expediente de serviço ou não, mas um carro oficial, ele está a serviço da administração pública. Se ele causar um dano a uma terceira pessoa ou a qualquer pessoa, quem vai responder é a administração pública diretamente, quem vai ressarcir os danos. Assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Agora, o direito de regresso é quando a administração vai cobrar do servidor público o prejuízo que ele deu à administração pública por conta de uma ação que tenha sido com ou sem intenção, mas que causou o prejuízo. Ele é responsável por seus atos também, tá? Então, quinto e sexto se conversam, né? A lei estabelece prazo de prescrever os autos ilícitos, ressalvado sempre as ações de ressarcimento, que são as ações de regresso mencionadas aqui no parágrafo 6º. O sétimo, a lei é a lei que vai tratar, né, que vai dispor sobre os requisitos e as restrições ao ocupante emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Então, depende de lei, tá?
Pessoal, toda vez que a Constituição fala lei, mencionou lei, é lei ordinária. Ordinária. Porque quando se tratar de lei complementar, a Constituição menciona de acordo com lei complementar, tá? Então, a lei é que vai tratar aí sobre os requisitos e restrições que ocupantes de cargo público terão acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades da administração direta e indireta, veja, essa autonomia gerencial de orçamento e financeira, ela vem com algumas responsabilidades e ela só pode ser concedida mediante um contrato que a administração pública faz, então, com essas entidades, tá? Com essas entidades aqui mencionadas. Há um contrato. A lei vai estabelecer o prazo, evidentemente, a duração desse contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, os direitos e obrigações e responsabilidades dos dirigentes, né, dessas empresas, autarquias, etc., e também o regime e a remuneração do pessoal, tá certo? Muito bem. Então, é necessário que tenha um contrato. Esse contrato tem como objeto a fixação de metas de desempenho para os órgãos e as entidades. E esse contrato vai prever aí a duração, controle, critério de avaliação, direito, obrigação, responsabilidade, assim como a remuneração do pessoal. Nono, o disposto no inciso 11 é aquele que fala sobre o limite, o teto máximo de salários e subsídios da administração direta e indireta é o salário o subsídio, né, dos ministros do STF. Então, disposto no inciso 11, claro, isso do âmbito geral, porque no âmbito da administração direta, no Poder Executivo, é o salário do presidente da República, do governador, no âmbito dos estados, do presidente do prefeito no âmbito do município, não é? Então tem uma série de limites aí. O disposto e nos tribunais de justiça, o salário dos desembargadores. E esses desembargadores não podem receber mais do que 90,25% do que ganha um ministro do STF. Então, disposto no inciso 11, aplica-se também às empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Que é isso? A administração indireta, tá? E suas subsidiárias que receberem recursos da União, do Estado, Distrito Federal e municípios para pagamento de despesas de pessoal e custeio em geral. Então, aplica seus limites também para pagamento de despesa. Então, aplica a empresa, a sociedade e suas subsidiárias que receberem para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Tem os limites salariais e de remuneração. É isso que está falando aqui, tá? 10. É vedada, é proibida a percepção, ou proibido. Percepção é o recebimento, tá? Recebimento simultânea de proventos de aposentadoria. O que é provento? A aposentadoria do funcionário. Decorrente do artigo 40 ou do 42 e 142, com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na Constituição, que são 2 cargos de professor, um professor e técnico, e profissionais da saúde, 2 profissionais da saúde. Ok? 11. Não serão, então é verdade a percepção de salário mais aposentadoria.
não apenas dos 2 salários quando a pessoa está na ativa, mas quando ele se aposenta de um dos cargos, ok? Ele só pode receber acumuláveis se a Constituição, e ela prevê quais são os cargos acumuláveis. São esses mencionados aqui: 2 professores, um técnico e professor e 2 profissionais da saúde. 11. Não serão computadas, calculadas para efeito dos limites da remuneração de que trata o inciso 11, já mencionado aqui por mim, as parcelas de caráter indenizatório. Se houver uma indenização, esse valor é um por fora, indenização, uma condenação na justiça, por exemplo, e não pode ter limites aí. O limite é a condenação. 12. Para os fins dispostos no artigo 11, olha, artigo não, né? Inciso 11 do caput desse artigo 37, né? Fica facultado aos estados, ao Distrito Federal, fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiro e 25%, né, centésimos por cento do subsídio do mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais. Vamos explicar tudo isso. Muito bem. Nós temos os limites do inciso 11, mas para fins do inciso 11, é facultado aos estados e Distrito Federal, mediante uma emenda, não é uma lei simplesmente, é emenda às constituições estaduais. E se for município, o município não tem constituição, ele tem a chamada lei orgânica, tá? Então é necessário uma emenda, é necessário remendar a Constituição à lei orgânica, e ela pode estabelecer como limite não o salário do governador ou do prefeito, mas o do subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Então, em vez do limite ser o prefeito, pode ser o do desembargador do respectivo tribunal. Limitado, claro, sempre a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Então, esse parágrafo 12 vai falar sobre o inciso 11 da Constituição. Quando nós dissemos, então, que o limite é o do prefeito, com a ressalva do parágrafo 12. Quando nós dizemos que o limite é o do salário do governador, com a ressalva do parágrafo 12. 13. O servidor público titular de cargo efetivo é aquele aprovado, né? Efetivo é o aprovado em concurso público e que passou pelo período de chamada experiência, que é de 3 anos, de acordo com a Constituição. Ele pode ser readaptado para o exercício de cargo e atribuições e responsabilidades que sejam compatíveis com a limitação. Essa limitação se dá porque a pessoa sofreu uma limitação física ou mental, né, pessoal? Por conta de um acidente vascular cerebral, uma limitação de ordem cognitiva, portanto mental, ou física. Enquanto ele permanecer nessa condição, porque uma vez que ele não estiver mais com essa condição limitadora, limitante, e desde que haja uma habilitação ao nível de escolaridade exigido por aquele novo cargo, e vai ser mantida a remuneração do seu cargo de origem, tá? 14. Parágrafo 14. A aposentadoria que é concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no regime geral da Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Ou seja, a pessoa se aposenta, quebra-se o vínculo com a administração e a função pública que ele tem, tá bom? 15. É vedada, é proibida a complementação de aposentadorias de servidores públicos de pensão por morte, né, do viúvo ou da viúva, a seus dependentes, que não seja decorrente do disposto dos parágrafos 14 e 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio da Previdência Social.
Então, é proibida a complementação de aposentadoria e de pensão por morte que não seja decorrente do disposto aqui do que fala no artigo 40, não é assunto nosso agora, quando chegar lá a gente menciona. 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, esses órgãos, devem realizar avaliação de políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto, né? O que vai ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. E olha, é uma emenda à Constituição de 2021. Cuidado com coisas novas, tem sempre a tendência de cair. Órgãos e entidades de administração pública individual ou conjuntamente devem realizar avaliações das políticas públicas, tá certo? Bem, pessoal, vou ficando por aqui nesta aula, porque finalizamos aqui o artigo 37 da Constituição. Em mais 2 aulas, acredito, nós esgotaremos aqui o nosso estudo constitucional. Na próxima aula vamos falar no artigo 38, 39 e uma outra aí, ou até adentrar no artigo 40. Certo então, pessoal? Fico por aqui. Abraço para vocês, bons estudos, tchau, tchau.